E aí, galera do primeiro, continuando a história geral, nas últimas aulas falamos de Esparta, falamos de Atenas, que são as duas mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga, e agora a gente vai falar de um outro momento da história grega, que é o chamado período clássico. Né? O período clássico é o século VI para o século V a.C. Como sempre, acompanha a aula, a videoaula, usando o PowerPoint, onde você tem o resumo de aula. Tranquilo, gente? Fica mais fácil para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, ok? Então vamos lá. Nesse período clássico, a gente tem o apogeu da civilização grega. O momento de maior poderio econômico das cidades gregas. Atenas vai virar uma espécie de potência comercial ali no Mar Egeu, fazendo comércio com as colônias gregas em várias regiões ali do Egeu. É o período da democracia, é instalada a democracia na cidade de Atenas, e outras cidades começam a copiar o modelo ateniense. Só que vai ser um período que a Grécia vai enfrentar problemas militares. O período clássico é marcado por duas guerras, e é essas guerras que nos interessam nessa aula. A gente tem que entender o que foi as guerras médicas, e depois a Guerra do Peloponeso. E mais do que isso, entender qual a ligação entre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Tranquilo, gente? Então, muito bem, vamos lá. Como você pode observar aí no teu resumo de aula, a palavra médica vem de Medo. Medo era sinônimo de persa. Então, os gregos chamavam os persas de medos. E o Império Persa, a gente já estudou a Pérsia anteriormente, vinha se expandindo militarmente ali na Ásia. E vai chegar o momento em que os persas vão começar a dominar colônias gregas, cidades gregas ali na Jônia, que hoje seria o litoral da Turquia. O problema é que essas cidades gregas eram parceiras comerciais de Atenas. E a invasão persa vai causar um prejuízo econômico bastante grande para Atenas. E Atenas, os comerciantes de Atenas vão fazer o quê? Eles vão estimular essas cidades dominadas pelos persas a se rebelarem contra os dominadores. Por isso que nós vamos ter o governo persa tentando dar uma lição em Atenas. Nós vamos ter duas tentativas dos persas de invadirem a Península Balcânica, onde ficam as principais cidades-estados gregas, onde fica Esparta, onde fica a cidade de Atenas. Tranquilo? Então, as duas tentativas de invasão persa na Grécia são chamadas de guerras médicas. O grande problema para os gregos, nesse momento de ameaça militar, era o fato de que eles não têm um exército único. Por quê? Porque não existe um governo único na Grécia. Cada cidade-estado, são 160, tem o seu governo e um pequeno exército. Os persas não. Os persas eram um império, tinham um governo centralizado e um gigantesco exército. Então, como é que os gregos vão resolver esse problema militar? Atenas vai propor uma aliança militar entre cidades, que vai ser chamada de Liga ou Confederação de Delos. Delos é o nome de uma ilha, é lá nessa ilha que ficava a sede dessa aliança militar. Era lá que aconteciam as reuniões entre os líderes das cidades que vão fazer parte da Liga de Delos. Mas aí você vai me perguntar, todas as cidades gregas participaram? Não. Não foram todas as cidades gregas. Mas uma boa parte dessas cidades vão se juntar a Atenas, que vai ser a cidade líder da Liga de Delos, e vão conseguir derrotar os persas numa primeira tentativa de invasão. Que foi a primeira guerra médica. Muito bem. O tempo passa, 10 anos depois, você tem um mapinha aí no teu PowerPoint, onde você tem as rotas das tropas persas para atacar a Península Balcânica. Então, como eu falei, sempre acompanha a aula pelo PowerPoint. Isso ajuda bastante. 10 anos depois da Primeira Guerra, os persas retornam. Os persas vão mais uma vez tentar invadir a Grécia. E dessa vez eles vão atacar por mar e por terra. Na Primeira Guerra Médica o ataque foi só por mar, e como os atenienses eram grandes marinheiros, eles derrotaram os persas. Foi nessa Primeira Guerra, gente, que nós tivemos a vitória dos gregos no mar,
e um soldado ateniense foi encarregado de levar a notícia até a cidade de Atenas. Ele correu, não é, 42 quilômetros para levar a notícia, atravessando, não é, uma planície chamada Planície de Maratona. Não é? Quando esse soldado chega a Atenas com a notícia da vitória, ele morre, não é, de cansaço, e por conta disso vai ser criada uma prova nas Olimpíadas gregas chamada maratona, não é, que é mantida até hoje, não é, e ela tem exatamente esses 42 quilômetros que o soldado grego percorreu. Mas muito bem, a segunda tentativa de invasão persa sobre a Grécia foi muito mais séria, não é? Tão séria que até Esparta, que não participou da Primeira Guerra, vai participar desse segundo conflito. Não é? É justamente na Segunda Guerra Médica que nós temos o famoso episódio dos 300 de Esparta, que a gente já citou em aula. Não é? Você tem o quadrinho do Frank Miller, não é? Chamado 300, que virou filme. Não é? Recomendo muito que vocês assistam. Não é? Diversão garantida e com base, não é, em fatos reais que aconteceram na Segunda Guerra Médica. Mas uma questão fundamental: por que Esparta mandou só 300 homens? Não é? O exército de Esparta era só, não é, 300 soldados? Lógico que não. Não é? Você não pode esquecer que Esparta não podia tirar suas tropas da cidade. A principal função militar das tropas espartanas era garantir o controle sobre os ilotas. Por isso que, na Segunda Guerra Médica, os espartanos participaram só com 300 soldados, que, apesar disso, foram fundamentais. Esses 300 soldados vão atrasar o avanço dos persas na famosa Batalha das Termópilas e vão permitir que a população de Atenas fuja da cidade, evacue a cidade. Quando os persas chegaram em Atenas, a cidade estava vazia. Eles saquearam a cidade, incendiaram a cidade, não é? Mas no final desse conflito, dessa Segunda Guerra Médica, mais uma vez nós temos os gregos derrotando os persas. Não é? Com o final das guerras médicas, a cidade que passou a ter um grande prestígio, que passou a ser muito respeitada, não é, por todos os gregos, foi justamente a cidade de Esparta. Não é? A cidade de Esparta que liderou a Liga de Delos para combater, não é, o inimigo persa. Isso vai fazer com que a elite ateniense comece a ter ideias. Não é? Vai começar a nascer em Atenas o projeto de os atenienses dominarem toda a Grécia, de criarem um governo central dominando todas as cidades-estados gregas. E é justamente aí que está a raiz da Guerra do Peloponeso. Não é? Dá uma olhadinha aí no teu PowerPoint, não é? Ali você tem o resumo da Guerra do Peloponeso. Esse projeto, não é, que a gente chama de um projeto imperialista de Atenas, eles queriam montar um império grego sob o controle deles, atenienses, vai esbarrar na oposição de uma outra cidade, não é, que era bastante importante também, a cidade de Esparta. Não é? Os espartanos, para impedir os atenienses de dominarem toda a Grécia, também vão montar uma aliança militar de cidades que ficou conhecida como Liga do Peloponeso. Não é esse nome porque Esparta está lá, na região do Peloponeso. Tranquilo, gente? Então, na verdade, essa Guerra do Peloponeso ela é uma consequência das guerras médicas. Né? Com as guerras médicas nós vamos ter o crescimento da importância de Atenas, né? O prestígio de Atenas junto às cidades gregas cresce e nasce esse projeto, né, de criação de um império grego sob domínio de Atenas. Tá? E Esparta vai se opor a esse império, né, dando origem à chamada Guerra do Peloponeso. O que você tem que ter em mente é o seguinte: essa tal Guerra do Peloponeso não é simplesmente um enfrentamento de duas cidades. Você vai ter a divisão das cidades gregas entre as duas ligas. Delos, comandada por Atenas, e Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. Tranquilo? E não era simplesmente uma guerra pela disputa do controle grego. Era uma guerra onde se opunham dois modelos econômicos e políticos. A vitória de Atenas nessa guerra significaria a implantação da democracia em todas as cidades gregas e o estímulo do comércio, que era a principal atividade econômica de Atenas. A vitória de Esparta, ao contrário, representaria a oligarquia,
o estabelecimento de um governo de elites em toda a Grécia, e ao mesmo tempo o estímulo à agricultura, que era a principal atividade da cidade de Esparta. A gente continua a Guerra do Peloponeso na próxima parte.